A aula de hoje é para falar sobre o contrato intermitente previsto lá no artigo 143, parágrafo 3º. Uma das características do contrato de trabalho é a habitualidade. Antes da reforma, se uma pessoa trabalhasse de forma intermitente, não era considerada empregado. De forma nenhuma seria. Agora, o legislador acrescentou essa figura do trabalho intermitente e trouxe o seu conceito no parágrafo 3º da CLT e a regulamentação no 452A da CLT, que nós vamos analisar. No parágrafo 3º, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com a alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, que são regidos por uma legislação própria. No final do vídeo eu vou trazer 3 exemplos de trabalho intermitente para você conhecer. Não se esqueça de um joinha nesse vídeo para que a gente possa divulgar para outras pessoas. Conforme a previsão do artigo 452A da CLT, esse tipo de contrato ele tem que ser celebrado por escrito. Por escrito e tem que ter registro na CTPS. E deve conter especificamente o valor da hora do trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. De acordo com as novas regras, para os contratos intermitentes, o empregador convoca o empregado por qualquer meio de comunicação eficaz, informando qual seria a jornada dele. Essa convocação tem que ocorrer pelo menos 3 dias corridos de antecedência. É bom que você memorize esse prazo. O empregador ele deve observar o prazo de 3 dias de antecedência para convocar o empregado para o trabalho intermitente. Muito cuidado com esse prazo. E o outro prazo que você tem que memorizar é o do empregado. Ao receber essa convocação, o empregado ele terá um prazo de 1 dia para responder ao chamado, sendo que o silêncio, se ele ficar em silêncio, será considerado como recusa. Atenção, que é 1 dia não é igual a 24 horas, igual falava a medida provisória. O fato do empregado recusar a oferta de trabalho não irá descaracterizar a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente. Então, se ele recusa, não descaracteriza o contrato. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho a parte que descumprir, sem justo motivo, vai pagar a outra parte no prazo de 30 dias, multa de 50% se ele descumprir da remuneração, que seria devida, permitida uma compensação em igual prazo. Agora, na data que o empregador for efetuar o pagamento do empregado, além da remuneração, vai pagar as férias proporcionais, com 1/3, o 13º e os adicionais legais. E no recibo de pagamento, o empregador deverá discriminar os valores pagos relativos a cada parcela. Lembre-se que é proibido o salário complessivo. Por isso ele tem que discriminar cada parcela, todos os valores que forem pagos e especificar do que se trata para o empregado. É importante também nós mencionarmos que a cada 12 meses o empregado ele irá adquirir o direito a usufruir nos 12 meses subsequentes, 1 mês de férias. E nesse período ele não poderá ser convocado para prestar serviços. Essas férias poderão ser usufruídas em 3 períodos. Lembra, um não pode ser inferior a 14 dias e o outro não pode ser inferior a 5 dias. Nós já estudamos isso aí conforme está previsto lá no artigo 134 da CLT. Vamos agora aos exemplos, como prometido no início do vídeo. Por exemplo, um garçom que pode ser contratado apenas 2 meses, 8 horas por dia, 2 vezes por semana. Isso é um contrato intermitente. Uma vendedora que pode ser contratada para uma loja de roupas apenas em épocas comemorativas. O empregador pode fazer um contrato de trabalho intermitente e só contratá-la em determinadas épocas do ano. Outro exemplo, uma operadora de caixa, que poderá ser contratada para trabalhar 5 horas por dia nas semanas de maior movimento. Lembre-se de que o empregador tem que convocar com 3 dias de antecedência,
e o empregado tem um dia para aceitar, sendo que o seu silêncio significa recusa. Observe que essa é uma nova modalidade de contrato que não existia. Antigamente, quem trabalhava de forma intermitente não era considerado empregado, porque não havia também, como se diz, a subordinação. Agora nós temos que é caracterizada a subordinação no contrato intermitente. Espero que tenha gostado. Curte o vídeo, compartilhe com os amigos. Um grande abraço e até a próxima aula.